Vamos continuar aqui então, né, com as observações. Agora uma observação número 3. A gente fez, né, a continha para duas cargas interagindo, Q e uma carga aqui teste, Q0, né, separados aqui por uma distância R, né? E aí, a energia potencial entre elas, vou colocar aqui de novo, né? K0, Q, Q0, por essa distância que separa as duas, né? Não tem ao quadrado, cuidado, ó, não tem ao quadrado. A força é 1 sobre R ao quadrado, aqui a energia é 1 sobre R, tá? Agora a minha questão é, o que acontece se, né, eu tiver mais uma carga aqui? Né? Então, eu vou chamar esse camarada aqui de Q1, e aqui, por exemplo, se eu tivesse uma outra carga, Q2. Tá? Qual que vai ser a energia da carga Q0? Ó, agora você vai ter, né? Como eu coloquei um índice aqui, então é entre 1 e 0, e agora eu vou ter uma outra interação, né? Da 2 com 0. Então, essa é a energia potencial de interação entre 1 e 0, e aí você vai ter também, dado o princípio de superposição, né, de 2 com 0, e vai ser, de novo, K0, agora Q2, então aqui eu tenho que corrigir também, né, deixa eu apagar para ficar mais fácil, K0, Q1, Q0 sobre R, 1, 0, Q2, Q0 sobre R, 2, 0. Né? Qual que é a energia, né, da carga Q0? Soma das duas. Se eu tiver uma terceira, Q3, agora eu tenho R, 3, 0 aqui, essa distância, uma outra distância qualquer, né? Então agora eu vou ter um U, né? 3, 0. Vai ser a mesma coisa, uma interação entre as duas, Q0, agora é Q3, Q0 sobre R, outra distância. 3, 0, 2, 0, 1, 0, são índices, né? Para marcar que são diferentes. Ou seja, se eu tiver N cargas aqui, né? Uma QN aqui, um N0, se eu vou somar, né? Então, né? Como é que é a energia total? Energia total é a soma de todas elas. Seria, então, a 1, 0, mais a 2, 0, mais a 3, 0, mais quantas tiverem ali. Isso aqui é igual aqui. Vamos colocar explicitamente? Então, esse cara aqui vai ser Q0, né? E aí eu vou ter cada um desses termos, né? Cada um desses termos. Observe que tem coisas que são repetidas aqui. Então, eu posso pensar, né? Tirar para fora, né? É uma soma, né? Então, vou colocar em evidência. Vou fazer, parar com preguiça. Vamos lá. Então, vai ser Q1, Q0, R1, 0, mais K0, Q2, Q0, R2, 0, mais K0, Q3, Q0, R3, 0, mais K0, QN, Q0, RN, 0. É uma soma. Vamos colocar os termos comuns em evidência. Então, vai ter K0, ele está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, né? O Q0 está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, Q0, e aí vou abrir aqui uma chaves.
E aí eu vou ter aqui, ó, Q1, R10 mais Q2, R20 mais Q3, R30 mais QN, RN0. Fechou. Então aqui dentro eu tenho um somatório, né, que eu posso escrever em termos, né, de... Na verdade, o que vai ficar mais bonitinho, né, vai ser somatório, né, um índice, está variando, ó, 1, 2, 3, tal. Então, vou chamar esse índice aqui de 1, de I igual a 1 até N, né, de quem? De que I sobre R, I, 0. Né? Então, é assim uma forma que a gente escreve. O que é mais comum vai ficar e vai me ajudar melhor é voltar com esse cara aqui dentro. Eu faço isso, né, a minha energia total ali, né, da carga Q0, ela é Q0, e aí, ó, somatório de igual a 1 até N de K0, QI sobre R, I, 0. Guarda isso aí, ó. Isso é importante para o que vem agora, tá? Beleza? Você poderia ter, só, né, fazendo uma quarta observação aqui, que tem a ver com a mesma coisa. E se tivesse aqui, ó, mas eu estou considerando, né, só o Q0, né? Aqui eu estou fazendo a continha, a energia total de quem? Do zero. Então, essa aqui é a energia total da carga zero, a energia da carga Q0, tá? Mas, olha só, a carga Q0, ela interage com todos esses outros caras que estão aqui em volta. Isso, beleza. Mas, do jeito que está aqui, o 1 interage com o 3 também. O 1 interage com o 2 também. São cargas elétricas, né? O 1 também vai interagir com esse camarada que está aqui, ó, né? Ah, e tem mais. O 2 vai interagir com o 3. O 2 interage com o N. Ah, o 3 interage com o N também. Ah, todo mundo interage? Todo mundo interage. Então eu posso pensar, né, que, né, a energia agora total, não da carga Q zero, né, mas do sistema, né? Quem que é esse sistema? Sistema é essa galera aqui. Sistema é a minha distribuição de cargas. Quando a gente fala distribuição, a gente está pensando, eu estou distribuindo aonde? No espaço, né? Por quê? A energia depende dessas distâncias entre as cargas. Os R's, 1, 3, R, né? Todos esses caras que estão aqui. Todos eles, né? Eu preciso desses caras para poder, né, fazer a continha, né? Então, total do sistema, quem que é o meu sistema? A distribuição de cargas, tá? A energia total do sistema será o quê? Né? Vai ser
né, é a soma de todas as energias de interação. Já vou colocar aqui já o resultado final da somatória, tá? Então, isso daqui vai ser, né, a energia agora, né, total, né, do sistema vai ser. Aí aqui, né, a gente vai ter que colocar, posso colocar o K0 para fora, né, mas não vou deixar como eu coloquei ele dentro para me ajudar. Aí aqui eu vou ter o K0, não posso tirar para fora. Vou ter aqui, ó, interação de pares. Aqui, então, vou ter 1 com 0, o 3 com 0, o 3 com N. Então, preciso de dois índices. Vou chamar de I e J. E vou dar um exemplo daqui a pouco. Né? Desculpe. QI, QJ, pela distância R e J. O I, 1, 2, 3, 0, né? Na verdade, começa com 0, né? Tal, tal, né? E aí tem que ir fazendo par, R1, 2, R1, 3, e fazendo essa somatória. Só que na condição em que I maior, ou melhor dizendo, né? Só vale essa sominha aqui para I menor do que J. Né? Já mostro isso aqui para vocês, tá? O que que significa, né? Então, se eu vier aqui, né? Eu vou começar, por exemplo, 0 com 1, né? Então, ó. Então, como é que é? Eu vou abrir esse cara aqui de uma maneira mais simples, né? Então, a energia total do sistema, então vai ser, primeiro para carga zero, então vai ter energia de 0 com 1, né? Como é que eu chamei ali em cima? 1, 0, né? Vou deixar 0 com 1, 0 não importa, né? Mais 0, 2, mais, vamos supor que só tenha 3 cargas, ou melhor dizendo, vamos colocar 4. 0, 3, mais 1, 0, 4. Somei a interação da primeira carga. Agora, né, a 1 amplitinho. Agora vamos pensar na 1. A 1 interage com a 0, mas já contabilizei ela aqui. Então agora eu vou somar a 1 com quem? 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. O 1 com 0 já está aqui. Agora, vou somar a interação do 2, né? Isso aqui é um exemplo para 4 cargas, esqueci de colocar aqui. Então agora, olha só, eu tenho que somar a interação da 3. 3, desculpe, né? Agora é a 2, né? A2 com 0, está aqui. A2 com 1, está aqui. Então agora eu vou somar com A1, A2, desculpe, com A3, A2, com A4. Mais. Agora eu vou somar 3. 3 com 0, já está aqui. 3 com 1, já está aqui. 3 com 2, está aqui. Agora é 3 com 4. Beleza? Aí agora eu vou ter que somar a de 4. De 4 com 0, está aqui. De 4 com 1, está aqui. Com 2, está aqui. Com 3, está aqui. Morreu. Precisa mais. E observem que é o seguinte: para i igual a 0, eu somei com quem? Com 1, né?
aqui, com 2, com 3, com 4. Por isso, o J maior do que. Agora aqui, né? O I aqui é 1. Eu somei ele com quem? Com 2, com 3, com 4. São os números maiores do que 1. Então, J, I igual a 1. E aí aqui, né? Agora o I igual a... Esses são J's, né? Desculpa aí. Esse cara aqui são J's. 1 igual a 2. Então, só pode ter 3, 4. São J's. E aqui, para o I igual a 3, só tem um J, que é o 4, que é o único cara que tem maior. Então, tentei explicar para vocês, é sempre bom, né? Mostrar isso daqui. Uma forma de a gente aprender a notação de somatória. Legal? Então agora, vamos... Esse é o momento certo agora, a partir dessas observações que eu fiz, né? De definir o meu potencial elétrico. Já falei, estava falando de energia potencial, agora eu vou definir, né, o que eu vou chamar de potencial letrinha que eu vou usar para ele, V. Tem livro que faz V minúsculo, eu prefiro seguir o V maiúsculo, tá? V minúsculo meu é assim, V maiúsculo é assim. W minúsculo, W maiúsculo. K, Kzão, né? Assim. Não sei se você lembra, não sei se eu lembro. Eu não me lembro se eu falei isso já para vocês ou não, né? E a unidade do potencial elétrico V vai ser o volt, em homenagem, né, ao inventor da pilha, 1801, italiano Alessandro Volta, né? Aí agora olha só, e qual que é, não vou ficar escrevendo volt toda hora, qual que é o volt? Volt é V também, tá bom? Ficou, né? Por exemplo, quando a gente fala de energia cinética é K. Qual que é a unidade do K, da energia cinética? Ah, é energia, então a unidade é Joule. Agora que não, agora ficou V de um lado, V do outro. Vamos definir ele. O que é uma definição? Definição é o seguinte, é algo, isso eu já falei para vocês, é algo que é conveniente que a gente faça assim. Precisa entender por que é assim? Por que você definiu desse jeito, Hugo? Tem uma razão disso? Física, matemática, tal? Às vezes física não tem mais matemática. Às vezes é uma questão de simplificação, de ser conveniente, no sentido de que vou chegar numa uma forma simples de escrever as coisas. Ou elegante, às vezes nem é simples, às vezes é uma coisa que fica mais elegante, fica mais bonito, do ponto de vista do quê? Matemático, claro, tá? Então, por enquanto, toda vez que vocês toparem com um camarada falando assim, agora, definição, não fica preocupado, por que é definido desse jeito, não. Espera, aguarda, e vê mais adiante
O que você ganha fazendo desse jeito? Né? O cara tem essa responsabilidade, ele tem que mostrar para você a vantagem de você fazer dessa maneira. E aí você vai entender, ele fez assim porque, ó, ele ganhou isso, ficou melhor, ficou mais bonito, né? Então, vou definir energia, desculpe, vou definir o que eu chamo de potencial elétrico, tá? Potencial elétrico nada mais é do que, né, o meu V, ele é, né, a energia potencial elétrica por unidade de carga. Nossa, o que é isso? Potencial elétrico é energia por unidade de carga? Isso, tá? Vou até escrever isso, né? Energia, U é energia, né? Quem que é energia? Joule. Por unidade de carga. O que é carga? Coulomb, né? Coloquei aqui por extenso, mas não queria não, né? É o Joule. Hoje funcionou, né? Por Coulomb. Então, se a gente for, né, pensar nisso, nessa definição, a partir da definição, né, a potencial elétrico, ele vai ter unidade de Joule, energia, né, dividido por Coulomb, carga. E aí, já me adiantei, né? Que nome que eu vou dar para Joule por Coulomb, para não ter que ficar toda hora escrevendo Joule por Coulomb, né? A gente vai chamar isso aqui de V também. Vou colocar aqui para a gente não marcar Volt, em homenagem ao Alessandro Volt. Então, para a gente começar a entender isso daqui, né? Vamos pegar, né, essa expressão que a gente calculou para carga pontual. Né? Então, eu tenho aqui, né, deixa eu copiar, até mais assim. Então, para duas cargas, aliás, né, isso não é duas cargas pontuais, né? Para cargas pontuais, já estou somando ali. Desculpe, eu peguei, me adiantei. Eu pensei uma coisa e comi bola, tá? Primeiro para duas cargas pontuais. Depois a gente faz para o somatório. Desculpe. Então, para duas cargas pontuais. Então, eu tenho aqui, né, como eu tinha uma carga Q0, separadas aqui por uma distância R, né, e a energia de interação entre elas, né, era Q0, Q, Q0, sobre a distância entre as duas. Então, vou pensar aqui comigo. Vou focar, né, na, na energia, né, na carga Q0. Essa energia que está aqui, ela é energia de quem? Só tem duas cargas. Então, é energia do sistema. O que é isso?
É a de interação entre as duas cargas. Tem sentido falar essa é a energia da carga Q zero? Não. Tem sentido falar que essa é a energia da carga Q? Não. Essa é a energia de quem? Das duas cargas interagindo. Tá? Entre as cargas. Tá? Beleza? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar da seguinte maneira. Vou pegar o meu Q zero e vou passar ele dividindo para o outro lado. Então, eu vou ter que a energia total do sistema dividido por Q zero, né? Ela é igual, então, a Q zero. Quem? Ficou lá. Q sobre R. Por definição, energia por carga é potencial elétrico. Então, prestem atenção nisso que está aqui, ó. Esse é o potencial elétrico de quem? Quem que está do lado de cá? Está zero constante. É. Quem está aqui é a carga Q. Então, eu vou pensar da seguinte maneira. Minha interpretação. Esse aqui é o potencial elétrico, né, gerado, como a gente pensava no campo elétrico, pela carga. Que carga? Q. Então eu penso que, esqueço a carga Q zero. Então, da maneira como eu estou fazendo aqui agora, né? Da maneira como eu estou fazendo aqui agora, existe aqui, então, né? Uma carga Q. Existe aqui um ponto no espaço. Podemos chamar esse cara aqui de ponto P, né? Então, agora eu posso pensar que, né? No ponto P existe um potencial elétrico devido potencial elétrico quem? Um potencial elétrico V devido à carga Q. Tá? Qual é o valor desse potencial? O potencial elétrico aqui, V da carga pontual é K0 a carga pontual pela distância da carga até o ponto P, né? Então, esse aqui é o potencial elétrico de uma carga pontual. Geral, né? Beleza? Guarda isso aí. Joia. Potencial elétrico de uma carga pontual. Beleza? Vamos melhorar, né? Agora, para uma distribuição de cargas pontuais. É o que a gente fez ali. Tá? Então,
Primeiro, então, para... E agora? Agora sim, né? Se eu tenho aqui, né? Q1, Q2, Q3, Qn cargas, qual que é a energia da carga Q0? Ah, tá. Então, agora sim, né? Vamos colocar aqui do jeito que a gente colocou lá. Tem aqui, ó, Q0. Aí aqui a gente vai ter, né? Q1, um Q2, um Q3. Quantos? Quantos tiverem. Né? R1, 0. R2, 0. 3, 0. Rn, 0. Então tá aqui. É a soma desse cara. Já deixei ele separadinho aqui, ó. Né? Coloquei em evidência, né? Então, se a gente pensar aqui agora, né? O que que vai ser o potencial elétrico? Vamos pegar o K, que é zero, e vamos passar ele dividindo. Então, a energia agora da carga, que é zero, interagindo com essas N cargas, dividido pela carga, que é zero, né? Então, olha só, vai ajudar a gente, né? Vai ser igual a quem? O que sobrou do outro lado. Somatório de igual a 1 até N, né? De K0, QI, pela distância I, zero, né? Então, olha só o que está escrito aqui, ó. Agora vai ficando mais explícito para a gente, né? Você tem aqui uma carga que é zero, né? Tem aqui a carga que é zero. Qual é a energia da carga que é zero, interagindo com todas as outras que estão aqui em volta? Com todas as outras. É o que a gente calculou aqui, né? Quanto é a energia dela? Tantos joules. Quanto de carga ela tem? Não sei. Vamos supor que seja 10 coulombs. Vamos supor que a energia seja de 100 joules. 100 joules. A energia dela, da carga que é zero, interagindo com essa distribuição de carga que está ao redor dela, de cargas pontuais que estão ao redor dela, né? Vamos supor que seja 100 joules essa energia. E se ela tiver, por exemplo, uma carga de 10 coulombs, né? Quantos joules tem para cada coulomb? Esse é o potencial elétrico, né? Então, 100 joules é a energia total dessa carga que é zero, né? Dividido pela carga dela, dá a ideia para a gente de quantos joules eu tenho para cada coulomb, para cada quantidade de carga da carga que é zero. Beleza? Então, esse valor é a voltagem, é o potencial elétrico, já estou dando um pouquinho um jeito de falar, né? Porque volts, voltagem, tá? É o meu potencial elétrico aonde eu coloquei a carga que é zero, tá? Então, o que é o potencial elétrico no ponto em que eu coloquei? Aqui. Esse cara que está aqui é o potencial elétrico no ponto, né? Vou escrever por extenso, né? É o potencial elétrico
no ponto, aonde, né? Potencial elétrico, onde está que é zero. Então, é onde eu vim aqui, agora aqui, é o ponto P, onde eu coloquei que é zero. Então, é o potencial elétrico no ponto em que está que é zero, né? O meu ponto P, devido a quem? Quem que eu estou somando, quem que, né, que está aqui, né, que está colocando, gerando o que eu defini, o que eu chamei de potencial elétrico. São as cargas elétricas que estão aqui em volta. Ou seja, devido a quem? Devido à distribuição de carga, que está lá em volta da carga que é zero. Ok? Tá? Então, isso aqui foi uma. Eu tirei a carga que é zero, agora eu posso perguntar qual é o potencial elétrico no ponto P? Esse cara aqui é o ponto P, eu posso vir e perguntar. Então, quanto é, gente, o potencial elétrico lá no ponto P? Aí a pergunta que vocês têm que falar aqui. Devido a quem? Ah, devido à distribuição de carga. Que distribuição de carga? Qn, Q3, Q1, Q2, que está distribuído no espaço de acordo com esse arranjo. Tá? Essa é a pergunta. Aí a gente tem que fazer essa sominha aqui. Legal? Ótimo. Então, estamos quase pronto para fazer agora outra. E quando eu tenho, né, uma distribuição contínua de cargas? A gente falou assim, um fio, um plano ou uma esfera com carga. Qual é o potencial elétrico gerado por essa distribuição? Né? Então, aqui, para uma distribuição contínua, vamos fazer para uma distribuição volumétrica, depois a gente. Então, agora vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um corpo qualquer, né? Um corpo qualquer, e eu venho aqui e distribuo, coloco nesse corpo uma certa quantidade de carga Q, né? Homogeneamente distribuída nele. Beleza? Então, aqui tem uma certa quantidade de carga distribuída nesse corpo, tem uma forma qualquer. E a minha pergunta é como eu fiz ali. Vamos colocar, sei lá, uma referência aqui, só para me ajudar, né? 3D, né? Sei lá, né? XYZ. E aí, num ponto aqui do espaço, eu tenho aqui o meu ponto P, né? Então, qual é a minha, o meu potencial elétrico, a minha pergunta, então, como eu fiz ali? No ponto P aqui, qual que é o potencial elétrico devido à distribuição de cargas? Aqui eu tinha uma distribuição de cargas discreta, né? Partículas pontuais. Agora aqui tem uma distribuição contínua. Dado o princípio de superposição, a ideia para resolver esse problema é simples. Basta fazer o quê? Picar o meu corpo em pequenos pedacinhos, né? Então eu vou dividir o meu corpo em pequenos pedaços. Aqui vai ter um certo elementozinho de volume, né? Tem um certo elementozinho de volume. Ah,
Vou seguir o livro lá de Física 1. Física 1, ele usa o elemento volume, a letra grega tal. Tá? Então, tem um elementozinho de volume aqui, de tal. Então, esse cara aqui, ó, elemento de volume. Por quê? Porque olha só, se eu colocar V por volume aqui, né, eu vou ter V por volume, V para o potencial elétrico e V para volts. Fica complicado, né? Então, vamos pegar uma outra letra qualquer, isso não importa, desde que a gente sabe, ó, tal é o quê? Volume, tá bom? Né? E aí eu vou picar ele em pequenos pedacinhos, né? Tão pequenininhos que a gente possa pensar que aqui dentro, né, na verdade, vai ter uma certa quantidadezinha de carga Q, então aqui vai ter uma certa quantidadezinha de carga dQ, colocar aqui para baixo. E aí eu sei calcular, né, as cargas pontuais eu sei. Dada essa distância aqui, né, eu sei calcular o potencial de uma carga pontual. E se quando tem muitos, eu tenho que somar, não é isso? Então, como é que fica, antes de eu continuar? Quanto de carga tem ali dentro? Olha, a quantidade de carga que tem ali dentro, né? Ele é a densidade de carga, como a gente já viu, ρ, vezes o elemento de volume, quanto tem de volumezinho lá, tá bom? Né? Densidade de carga. Então, como é que vai ficar esse cara? Quando eu tinha uma distribuição de cargas pontuais, era esse daqui, ó, né? Vou copiar esse cara para cá. Era isso. Agora, no limite diferencial, quando é pequenininho, né? Aqui. O que que a gente tem? A somatória vira um S de soma. K0 é a constante de proporcionalidade continua. A carga, eu piquei, ficou uma carguinha pequenininha, então vai ficar um dQzinho pela distância desse dQzinho até o ponto, o R, tá? Quanto de carguinha tem lá? K0 é quem? Rho vezes o elemento de volume, dividido pela distância. Esse aqui é o potencial elétrico no ponto P, de uma distribuição contínua. Isso aqui, volume. Se for superficial, sigma, aí vai ser um dA, aí não posso usar o dA mesmo, porque não vai misturar. R vai ser lá o potencial no ponto P. Isso aqui é uma distribuição superficial, área, né? E se for, né, uma distribuição linear, K0, né? Aí aqui é lambda, DL ou DS, né? Não importa, vamos colocar. Não me lembro qual que eu coloquei nas outras, mas eu vou chamar esse cara aqui de DS, BR. Esse cara aqui é distribuição linear. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Joia? Antes da gente sair calculando, agora a gente sabe, a ideia é fazer como a gente fez para o potencial, para o campo elétrico. Agora a gente pega e vão diferentes distribuições, né? Lá que a gente pegou para o anel, uma barra, né? Para um disco, e aí calcular o potencial elétrico desses caras. É isso que a gente vai ter que fazer. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Mas antes disso,
né? Eu ainda vou melhorar o conceito de potencial elétrico e a gente vai chegar numa outra relação que vai ajudar a gente a também fazer a conta do potencial elétrico, tá bom? Então, qual que é a ideia agora? A ideia agora, né? Então, olha só. Aqui eu estou calculando o potencial elétrico devido à distribuição de cargas, porque foi assim que eu defini, joia? Mas definindo desse jeito, eu vou poder também escrever, né, uma formulinha a partir do campo elétrico, né? Olha só, eu aqui nos meus primeiros exemplos, eu fiz o quê? Qual foi, né, perdão, qual era a energia potencial para um campo elétrico específico, uniforme, aí a gente calculou. Aí aqui, bom, qual era a energia potencial elétrica, né, para um quê? Para um campo elétrico de uma carga pontual. Né, a gente calculou a energia. Então, a energia depende, a gente viu aqui nesses dois exemplos, que a energia ela depende do campo elétrico, certo? Né? Então, e claro, naturalmente, o campo elétrico depende da distribuição de cargas. Então, aqui eu já mostrei para vocês como é que a gente calcula em função da distribuição de carga. Agora, eu quero colocar, né, de uma maneira que a gente possa também calcular né, em função do próprio campo elétrico. Tá? E para isso, a gente vai precisar dessa ideia que está aqui. Ó. Como é que a gente chegou na energia? Através do cálculo do trabalho, da força conservativa. Né? Então, vamos lá. E aqui que a gente vai chegar na diferença de potencial elétrico, famosa DDP. Diferença de potencial elétrico, né? DDP mesmo, PE. Agora, vai ajudar a gente a ter uma compreensão ainda até mais profunda do que é o potencial elétrico. Né? A gente sabe que o trabalho, né, para arrastar uma carga num campo elétrico, na presença de um campo elétrico, né, entre os pontos, né, você tem aqui um certo campo elétrico no espaço, sei lá, né, campo elétrico qualquer, não sei como é que ele é, se é homogêneo ou não, e aí eu estou arrastando, né, uma carga que é zero de um ponto A até um ponto B na presença de um campo elétrico. Então, tem uma força elétrica agindo sobre ela. Tá? Então, trabalho para ir de A até B, trabalho para ir de A até B, de quem? Da força elétrica, escalar, deslocamento, certo? Quem que no livro não está DS, tá? Então, desculpe, eu vou voltar aqui. Vou escrever esse DS em termos de DL. E aqui é um DL de DS é a mesma coisa. L de length, de comprimento, por isso que eles usam isso, tá? Certo? DL, DS, não importa a letra que a gente usa, tá? Só nota. Né? Quem que é a força elétrica? Força elétrica é a carga vezes o campo elétrico onde aquela carga está. Ah, tá. Então, vamos lá. Vai ser integral, né? Vamos colocar esse cara aqui. Vai ser integral de A até B, de Q0 e campo elétrico onde a carga está, né? Escalar dl. Isso aqui é o trabalho. E o trabalho de uma força conservativa é sempre igual a quê? Menos a variação da energia potencial, no caso, potencial elétrica.
não é isso? Esse cara que está aqui, aqui para baixo, quem? Né? Então, ó, é menos, vou abrir, é o potencial elétrico final, estou indo de A até B, então é B menos um A. Tudo bem? E aí, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar esse menos que está aqui, vou passar esse menos que está aqui para o lado de lá. Tá bom? Então, eu vou ter energia potencial final, B, menos energia potencial inicial, A, vai ser igual a menos, foi para o outro lado, e agora, galera que está aqui, ó, né? Já foi esse cara, menos integral de A até B de Q0 e escalar dl. Joia. Agora o que, que eu vou fazer? Pura álgebra, né? Isso aí, terceiro ano de grupão. Vou passar o Q0 dividindo. Ah, então agora vai ficar energia potencial final lá no ponto B sobre Q0 menos a energia potencial lá em A por Q0 ser igual a menos a integral de A até B de E escalar dl. E agora? Vai. Quem é energia pela carga? É o potencial elétrico. Energia potencial lá no ponto B pela carga Q0 vai ser o quê? É o potencial elétrico em B menos, né? Quem que é energia potencial de A por Q0? É o potencial elétrico em A. Esse cara que está aqui, então, é menos a integral de A até B de E escalar dl. Joia, cara. Isso daqui guarda, isso é super importante, isso é tudo. Isso aqui é tudo. Tá? Podia ter, né? VA menos VB é a nossa diferença. Desculpe, é VB menos VA. Final menos inicial. Tem um menos ali, não pode esquecer. É o que a gente chama de, às vezes aparece de D, pontinho, D, P, pontinho, que é a nossa diferença de potencial elétrico. É a diferença de potencial elétrico, no caso, entre os pontos B e A. Uma pilha. Uma pilha de 1,5 volts. O que, que é 1,5 volts? É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Entre os dois polos da pilha. Que a gente chama, em vez de chamar de A e B, lá chamou de quê? Na pilha costuma chamar de quê? De positivo e negativo. O que a gente vai ver é, que é o seguinte, que não importa o valor absoluto, o que importa é o
a diferença de potencial que é importante para a gente, tá? Às vezes também se escreve, né? Delta V, tá? Às vezes aparece também. Um aparelho que a gente que usa para medir a diferença de potencial elétrico é um multímetro, né? Ou ali no multímetro, uma das opções é ele trabalhar como voltímetro, ele mede a voltagem. Aí você tem duas pontas para colocar aonde? Entre os dois pontos que você quer medir a DDP, a diferença de potencial elétrico. Você precisa de duas, porque você sempre mede o quê? Diferença. Então, isso aqui é o que medimos, né? Sempre. Significa que, né, quando a gente tem sempre uma medida que é uma diferença, significa que ela é uma medida relativa. Quando a gente fala que o potencial elétrico no ponto tal, né, é igual a tantos volts, né, a pergunta que vem é com relação a que ponto? Né? Então, porque a gente precisa de ter o VB menos o VA, né? Joia? Vamos agora voltar naqueles dois exemplos que eu dei, né? A partir disso que a gente conversou até agora. O carga pontual e para esse câmara que está aqui, para a placa entre, né, campo elétrico entre as duas placas ali, tá? A energia potencial que a gente chegou é, né? Então aqui, ó, energia potencial para da carga elétrica que é zero é EY. E campo elétrico, Y. Vamos refazer esse desenho lá. Então, o primeiro deles lá. Então, eu tinha placa positiva, carregada positivamente. Vamos copiar ela. Jesus, cara. Colocou lá em cima. Essa aqui, negativa. Eu peguei aqui um sistema de referência aqui, coloquei um X, Y, né? Então, a minha placa, a gente sabe que ela tem, né, um campo elétrico aqui, e a carga que é zero aqui, né, vai sofrer ação de uma força elétrica. E é importante a gente marcar, né, posição das placas. Aí, é claro, tem os pontos, né? Como é que é? Que nome que eu dei lá? A em cima, bem embaixo. Certo? De A até B.
de A até B. Então, aqui, eu tenho Y, P. Aqui eu tenho meu Y, A. E aí, o que a gente tem? Claro, estava separado por uma distância, chamei de D, essas duas placas. E a energia potencial ali, simplesmente é Q0, né? Campo elétrico, vezes a coordenada Y. Então, a minha pergunta é, qual que é a energia da carga Q0 quando ela está em A? Então, é Q0 e o Y, A. Quanto que é a energia da carga Q0 quando ela está na posição B? É Q0, o campo elétrico, a coordenada agora, YB, a altura, entre aspas, né? Analogia gravitacional. YB, joia? Qual é o potencial elétrico da placa A? VA, ele vai ser igual à energia, a carga Q0, né? Quando está lá em A, dividido por Q0, que é igual a quanto? Dividido por Q0, E, Y, A. Quanto que é potencial elétrico da placa B? Então, vai ser energia do carga Q0 quando está na placa B, dividido por Q0. Então, é E. Qual é a altura da carga Q0 quando está em B? YB. Coloquei Y diferentes, né? Então, agora, qual é a diferença de potencial elétrico entre as placas A e B? A pergunta é, aqui está invertido, A e B, tá? Já você vai entender por que eu falei invertido. Então, a pergunta é VA menos VB. Se eu vier com um multímetro, né, com duas pontas, né, e colocar encostado na placa A e na placa B, eu vou medir quantos volts? Então, vai ser VA menos VB. Quanto que é VA? E, Y, A. Menos, quem que é VB? E, Y, B. Deixa eu mudar esse cara. O campo elétrico ele é igual para os dois, logo em evidência. Vou ter YA menos YB. Olha para o meu desenho. Quanto que é YA menos YB? YA menos YB é a distância entre as placas, que eu chamei de D. Então, a DDP ali é ED. Só para lembrar, né? O módulo do campo elétrico, a gente já tinha conversado, né? É sigma sobre epsilon zero. Então, eu poderia vir chegar aqui e colocar aqui a DDP, né?
VA menos VB é igual a ED, que é sigma D sobre epsilon zero. Então, a nossa ideia, né, primeiro é essa, cara, tá aqui. Vamos tentar agora, nesse mesmo exemplo, né, colocar em prática nossa expressãozinha aqui, ó, VB menos VA, por isso que eu falei que está invertido, né? Não importa, né? Eu quero aqui, né, quem? VA menos VB. Então, eu estou indo de A até B, certo? Então, não importa. Vamos lá. Agora, né? Usando outra forma. Outro, né? Então, VA, potencial em A, menos o potencial elétrico em B. Quero comparar com esse cara, né? Então, é menos... Cuidado, olha lá, ó. B primeiro, B lá em cima. A segundo na minha diferença, A lá embaixo. Limite inferior. Então, aqui, por isso está invertido, porque eu inverti lá no meu exemplo, né, lá em cima. Então, aqui vai ser de B a de E escalar, né? Ali eu chamei de DL. DL é qualquer, que nem o DS, é qualquer cara, né? Então, né, aqui o campo elétrico, então eu chamei aqui de Y, né? O DL, né? Ele é um DY que ele está se movimentando, lembra que é a partir do cálculo do trabalho, né? Força elétrica agindo sobre a carga que é zero, arrastando ela do ponto A até o ponto B, né? Então, campo elétrico, então, meu versorzinho, Y chapéu, tá para cá, ó. Vamos colocar ele aqui numa coisinha aqui, ó. Né? Então, o meu vetor E, ele o versorzinho tá para cima, o E tá para baixo, então é menos sigma sobre epsilon zero, y versor. Que feio que ficou. E o meu DL, né? O meu DL é um próprio DY, que é um DY, Y ao longo da direção Y. Y no chapéu. Eu preciso desses vetorizinhos porque eu preciso fazer um produto escalar aqui, né? Então vai ser menos integral de beta. Vamos esperar para colocar aqui. Então, quem que é o E? O E é menos sigma sobre epsilon zero, né? Na direção y versor, escalar dy, y versor. Agora o meu elemento de integração é y, então eu tenho aqui, né? Y b menos y a, né? Então, de cara, vamos ver aqui, ó. Esse menos, cancela com esse menos, cancela é brincadeira, né? Menos vezes menos, mais, né? O que for constante sai para fora. Sigma, epsilon zero são constantes. Sai para fora. Integral, né? De yb, ya, de quem? Quem que sobrou aqui dentro? Né? O dy. E aí vai sobrar y chapéu escalar y chapéu. O produto escalar dele com ele mesmo, a gente já sabe. É 1, né? E aí vai simplesmente sobrar a integral de dy, né? Y. De B até A. Então, isso aqui é sigma sobre epsilon zero, né?
y, de yb, dy lá. Isso aqui é... Então, guardei. Então, tem que VA menos VB é igual a sigma sobre epsilon zero, y A menos YB, que é quem? A distância entre as placas. Sigma sobre epsilon zero, B. Tinha que dar a mesma coisa, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Agora, vamos ver se eu consigo. Então, agora vamos voltar naquela exemplo do potencial elétrico, né, de duas cargas, né? Vou até copiar esse cara aqui. Dois, né? Duas cargas pontuais. Quanto que era o potencial que a gente tinha? A energia de interação entre as duas era K0, Q0, sobre R a distância que separa as duas, né? Da forma como eu desenhei aqui, né? O R é essa distância que está aqui, ó. Né? Então, quem que é o potencial elétrico no ponto aqui, né? Onde a gente colocou o Q0. Então, U sobre Q0. Isso aí é o potencial elétrico lá no ponto, né? Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P, joia? Lá no ponto P, isso aqui vai ser igual a quem? K0, Q, sobre R. Esse é o potencial lá no ponto P, joia? Já tinha comentado a respeito disso, né? Aqui, e o potencial elétrico de uma carga pontual. Então, lá onde eu estou colocando K0, que doido que aconteceu aqui, né? Estou querendo calcular, estou querendo determinar aqui o potencial elétrico devido à carga Q. É o que está aqui. Joia? Então agora vamos fazer o uso da nossa expressãozinha lá, né? Então a diferença de potencial elétrico, né? Vamos pensar o seguinte, né? Entre dois pontos, né? Vou colocar um ponto, vou colocar esse camarada aqui lá, né? Aqui não é mais A e B, ele está lá longe. Vou redesenhar esse cara aqui. E aí? Vou arrastar ele lá de trás. Vou trazendo ele para cá. Até chegar num ponto aqui, né? Esse cara aqui, ó. De A, como a gente está falando, de A até B. Né? Trazendo ele ao longo aqui. Né? Uma carga no meio do caminho aqui. Tem uma carga
que é zero. Né? Então, qual que é a diferença de potencial, né, entre os pontos, né, A e B, ou final é B e inicial é A, né? Então, é VB menos VA. Isso aqui vai ser igual a menos a integral B, então vai ser lá em cima, A ao segundo, aqui embaixo, de E escalar dl. Quem que é o campo elétrico que a carga que é zero sente? É o campo elétrico da carga pontual. Então, o meu E, né, de uma carga pontual é K0, Q sobre R ao quadrado na direção R, chapéu, que é pontual. E o deslocamento, o meu DL? O meu DL aqui é ao longo da direção radial. Então, ele é um próprio dr, R chapéu. Vamos substituir esses caras aqui. Então, vai dar menos integral, né, de quem? K0, Q, sobre R ao quadrado. Faltou aqui. R chapéu. Escalar. Quem que é o DL? DR, R chapéu. Então, eu estou indo de onde a onde? De A até B. DL é genérico, então pode ser ponto A e ponto B. Agora que não é um DR, então é um RA e um RB. Então, essa diferença de potencial elétrico ali, vamos colocar para cá. Já, menos. Produto escalar a gente já sabe. R com R chapéu, 1. Né? Vai dar menos Q0, Q. Tudo que é constante, né? Q0, Q. Integral de RA até RB. Quem que sobrou lá dentro? DR, VR ao quadrado. Né? Vou pegar esse menos que está aqui para me ajudar. Colocar ele aqui, ó. Né? Assim, ó. Não apagou. Vamos colocar assim, ó. Menos. Quem que é 1 sobre R ao quadrado? R é menos 2 dr. Porque essa integral a gente já fez, né? Preciso resolver ela de novo, né? Então, vamos pensar assim, ó. De novo eu vou fazer, tá? Então, A, né? É x elevado a n. Então, a derivada, essa é a minha função, y. Então, a derivada de y com relação a x. Então, isso aqui é a n x a m menos 1. Então, menos r sobre 2 é esse cara que está aqui, porque já foi derivado. Menos r a menos 2. Então, de cara aqui, a gente já tem que, né? M menos 1 é igual a menos 2. M é igual a menos 1. E aqui, A vezes M é igual a... Quanto que é? A vezes M, menos 1. Só que M é menos 1. Então, a A é igual a 1. E a minha função y é igual a 1. Vou escrever x, na verdade, né? X, que é R, né? Nossa, tem hora que os trem bugger. Aí. R menos 1. Então, esse aqui é K0, que 1. R é menos 1 é 1 sobre R, de R a R B. Vou apagar todo mundo que está aqui.
Deu K0 igualzinho Q. Vamos escrever aqui melhor, né? Então, VB menos VA isso é igual a K0 Q. Aí vai ter RB menos K0 Q RA, né? Ah, mas você tinha dado esse cara que está aqui. Vamos supor que a gente pegue o A muito longe, né? Por que muito longe? O ponto inicial é uma condição em que o Q, a carga Q e a carga Q0 estão tão afastados que não tem interação entre elas. Se não tem interação entre elas, quando ela está muito longe, né, a energia potencial dela é zero quando ela está muito longe. Então, lá longe, o potencial elétrico é zero, né? Então, se eu pegar, né, tomando, né, RA lá no infinito, muito longe, né? Então, o que que a gente consegue, né? Você tem que, vamos colocar a cor para R para infinito, lá no infinito, o potencial, desculpa, RA, o potencial elétrico lá tem que ser quanto? Zero. Então, esse cara aqui é zero, o RA indo para infinito, tudo que está aqui vai a zero. E aí, se eu fizer isso, potencial no ponto B que eu quero vai ser K0 Q sobre RB. Esse RB é um B qualquer, não importa. Potencial num ponto é igual a K0 Q sobre R, né? Quando? Tomando, né? V igual a zero, aonde? No infinito. Aí, peraí, o que você não falou que é diferença de potencial é algo relativo? Nesse caso não é um valor relativo, é um valor absoluto. Você tem um valor? Não, porque eu estou dizendo aonde que é o zero. Então, esse é um valor medido com relação ao zero, aonde? Lá no infinito. Então, ele não deixa de ser. Está subentendido que é uma DDP, porque o zero está lá no infinito. Beleza? Então, eu vou fazer ainda, deixa eu ver, mais um exemplo na próxima aula, tá? Usando essa relação para o campo, cálculo da diferença de potencial elétrica, tendo campo elétrico. Depois eu vou fazer mais 3 exemplos, tá? Fazendo o cálculo do potencial elétrico a partir dessas relações aqui matemáticas, né? Para distribuições contínuas de carga, tá? E aí, eu vou ter mais uma aula, ou seja, então mais 2 aulas. Então, depois da aula da aula da semana que vem, a gente termina esse capítulo. Então, quinta-feira, eu vou fazer isso que eu falei para vocês, dar mais um exemplo para o cálculo da diferença de potencial elétrico, sabendo o campo elétrico, mais 3 exemplos para distribuições contínuas de carga, tá? E vou mostrar para vocês, na última aula, aquilo que eu disse para vocês, ó. Aqui agora, eu vou somar um valor, né? Um valor, é o potencial elétrico no ponto. Eu não falei que potencial elétrico era um vetor. Potencial elétrico, ele vem da onde? Da energia. A energia, ela é uma grandeza física o quê? Escalar, é um número. Potencial elétrico, portanto, é o quê? É um número, é uma grandeza física escalar. E aí, então, eu vou calcular o potencial elétrico, ou seja, eu tenho aqui uma soma escalar de números.
E aí eu estou mostrando para vocês que existe uma relação entre o potencial elétrico e o campo elétrico. Potencial elétrico, número, campo elétrico, escalar. Vetor, né? Então, eu vou tentar mostrar para vocês como eu posso ter o inverso. Tirar o campo elétrico, né, a partir do potencial elétrico. Ou seja, eu vou conseguir ter um vetor a partir de um número. Vai simplificar a conta do campo elétrico. Porque lá no campo elétrico, no primeiro capítulo, eu tinha que fazer uma soma vetorial. Aqui eu vou fazer uma soma numérica, de escalar, vou fazer uma continha e vou ter o campo elétrico, tá? Que é um vetor. 3 componentes, pelo menos. Né? Beleza? Gente, fico por aqui. Um bom fim de semana, excelente fim de semana para todos vocês. Um bom descanso. E até semana que vem. Bom fim de semana, boa Obrigado, noite. Aline, Janaína. Até também. Até semana que vem.